Gostaria de começar com os versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 7. O Senhor Jesus desceu da glória desse lugar que Ele habitava na eternidade, se limitando às nossas condições, se limitando ao tempo, por amor de nós. E Ele sabia que Ele ia chegar aqui e ia encontrar corações frios e indiferentes. Ele sendo o Senhor, Ele sabia que Ele ia ser rejeitado. E Ele encontrou não somente indiferença e rejeição, mas Ele encontrou o que realmente Ele sabia que encontrar, é o pecado nos homens e entre os homens. E sua santidade, Ele, o único homem santo e puro, perfeito aqui nesse mundo, no meio dessa cena de pecado, fez dele um homem solitário. Ele não tinha com quem ter comunhão por causa de sua santidade. Mas, ao mesmo tempo, as necessidades nesse mundo, como consequência do pecado, fez dele um homem próximo, um homem ao alcance de qualquer pecador. Fez dele um homem ativo, que ele não tinha tempo nem para comer, como nós vemos no Evangelho de Marcos. E o Senhor Jesus se tornou um próximo aqui nesse mundo. Até quando Ele fala dos mandamentos que havia, amarás o teu próximo, nós vemos que o mundo faltou com Ele, porque Ele foi o próximo. E temos versículos aqui em Lucas, no capítulo 7, vamos ler uns versículos, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nós vamos, se Deus quiser, alguns momentos que o Senhor teve em casas. E esse é um momento que ele foi convidado na casa desse fariseu. Nós vemos pelas Escrituras que os fariseus, nessa época, eles foram chamados pelo próprio Senhor de hipócritas, porque eles não eram sinceros. Eles falavam, ensinavam as coisas de Deus, mas eles não praticavam e não atentavam àquilo que eles liam e ensinavam. Então, ele foi convidado aqui na casa desse fariseu, e ele foi. Mas é interessante que aqui o Senhor, ele entra na casa desse homem, mas ele não entra como um hóspede, como qualquer um de nós entraríamos na casa de alguém. Ele se assentou a essa mesa, mas ele, na sua santidade, ele estava pronto para atender às necessidades espirituais. Aqui essa mulher, quando ela entrou na casa de Simão, ela não entrou como convidada. Ela entrou por si só, porque o Senhor estava ali. Simão jamais convidaria essa mulher para entrar na sua casa. E ela estava ali, trazida, movida por suas necessidades, e encontrando naquele homem alguém que ia encher completamente o seu coração. E ela vai, e achando nele isso, ela estava adorando essa pessoa. Esse Simão, inclusive, o que passa no seu coração é justamente o caráter que os fariseus tinham, inclusive desprezou o Senhor no seu coração, quando ele disse que se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que está fazendo isso, porque é uma pecadora. E é muito formoso aqui o quadro que o Senhor expõe nesta parábola desse credor, porque essa mulher, ela sentiu no seu coração que ela era devedora e encontrou nele aquele que perdoava. Simão não tinha esse sentimento de culpa. Ele estava bem. Nós sabemos um versículo que diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E aqui estava esse quadro bem aplicado. Simão, desprezando o Senhor no seu próprio coração, desprezando Ele, pela boca para fora, chamando Ele de mestre, não precisava do Senhor. Agora, esta mulher que entrou foi uma que precisava e, sem dúvida alguma, encontrou nele perdão. E é interessante que o Senhor aqui, ele não se acanha, podemos dizer assim, não seria bem a palavra que poderia aplicar, mas ele não se acanha em falar a ele, estando sentado à mesa da casa desse homem, ele fala a ele, porque aqui ele está como um mestre, falando para esse homem. E eu tenho certeza que ele saiu dessa casa
e Simão continuou no seu próprio estado. Alguém que, pensando ou achando que não fosse tão mal, mas ficou um devedor. Não pôde desfrutar daquele que podia perdoar. Continuou com a sua culpa. Aqui nós vemos a religiosidade no homem, se considerando sempre superior ao outro. O religioso é aquele que sempre é melhor do que alguém. Eu não sou como alguém, como ele disse aqui. Essa aí, ó. Nós sabemos, qualquer cristão exercitado na sua fé, ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. Teve um outro acontecimento em Mateus 9, capítulo 9 de Mateus, versículo 9 também. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Aqui nós vemos novamente ele entrando na casa de alguém. E ele entrou convidado. Em Lucas nós vemos que ele foi convidado por Levi, que é Mateus. O Senhor chamou Levi, Mateus, né? Chamou ele: segue-me. Largou tudo e foi. Pelo poder da palavra do Senhor Jesus, chamando, ele respondendo. Ele está no versículo 10, aqui sentado à mesa na casa desse homem. Só que Levi, nós vemos ele um quadro completamente moral diferente agora do que Simão. Aqui ele convida, ele enche a casa dele de pecadores para estar com Jesus. Aqui Mateus, ele encontrou que, sabendo que ele era um perdido e foi chamado, então ele enche a casa dele e se assenta com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está aqui sentado à mesa junto com pecadores, justamente aonde ele podia se aproximar. O Senhor não podia se aproximar dos fariseus como ele se aproximava dos pecadores. Porque o pecador é aquele que reconhece o seu estado, que necessita do Senhor. Assim, ele foi um próximo. Esse momento, esse banquete aqui na casa desse homem, essa ceia, não sei bem o que podia ser, mas eles estavam comendo à mesa, era a expressão de gratidão. E ele disse sim ao Senhor. Aqui nós vemos que Mateus,
Esse evangelho está escrevendo de si próprio. Versículo 9, ele tá falando dele mesmo. Ele está aqui falando dele. Havia um homem chamado Mateus, que o Senhor disse: segue-me. Ele levantou e seguiu. Será que você pode olhar para trás e eu ter ouvido um dia o chamado de Jesus para você? Será que você pode, se fosse escrever hoje alguma coisa de você e falar: um dia o Senhor Jesus disse, vem, e fulano, que sou eu, disse sim um dia? E aqui Mateus está dizendo isso, que um dia ele disse sim, pelo poder de atração do Senhor Jesus. Quando ele falou, ele levantou e foi. O mesmo poder que quando Jesus falou para Lázaro, vem para fora, era a mesma palavra do Senhor, falando para ele, vem, segue-me. Ele largou tudo, levantou e foi. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. Não preocupou o que seria dele amanhã, o que iam falar dele, o que ele ia ter que sofrer as consequências por isso. Ele saiu e foi. E o Senhor está à sua mesa, na casa dele, sentado. O privilégio dele estar ali com o seu Senhor, sentado e desfrutando da companhia dele. Teve um caso, mais um, em Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e que se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na casa de Levi, ele entrou convidado, e ali ele foi um hóspede na casa de Levi. E aqui ele é um hóspede que a si mesmo se convidou. E entrou na casa desse homem. E é interessante que cada quadro nós estamos vendo um estado de alma. Zaqueu, uma figura para nós de nosso estado natural. Não podemos ver a Jesus com os olhos naturais. Não podemos nos achegar a Ele por nossas próprias forças, ainda que sejamos ricos. As pessoas normalmente acham que precisa ter alguma coisa para chegar a Cristo. E este homem era a figura de que isso não era assim. Ele não tinha capacidade física e nem os seus bens
resolveria alguma coisa. A multidão impedia dele chegar a Jesus. Mas o exercício da necessidade, alguém que é tocado pelo poder de Deus, vendo Jesus em seu coração, ultrapassa qualquer barreira. E é interessante que o procedimento de Zaqueu mostra bem o seu estado. Ele corre à frente e sobe nessa figueira brava, que é uma figueira estéril, que não dá fruto, e aí ele fica. Eu talvez pensaria, mas era mais fácil ele correr, ficar na rua, no meio da rua, sei lá, esperando ele mais à frente. Ele subiu em cima de uma árvore. Nós podemos pensar, bom, lógico que ele era baixinho, então a multidão ia se aglomerar e ele de cima da árvore podia ver. Mas não foi só isso. Ele se identificou com alguém que não dava fruto. Ele se colocou nessa posição de alguém que era estéril, que não podia fazer nada. Essa figueira estava ali, nunca deu fruto, não prestava para nada, tinha que ser cortada. Mas ele vai lá, mostrando que ele não era nada e que ele precisava do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ao chegar a esse lugar, nós vemos que ele olha para cima. Nós vamos pensar, o Senhor, mulher aos pés dele, e ele aqui agora nessa situação, olhando para cima, para atender às necessidades de um pecador. Para o Senhor, não havia também nenhuma barreira para que ele pudesse alcançar o pecador. Qualquer situação, ele tinha pronto uma palavra, tinha pronto consolo, reprovação, exortação. Então ele estava rodeado de fariseus, de multidões, seus discípulos também, que precisavam dele a todo instante. E ele tinha vigor, ele tinha resposta, ele tinha desejo, ele tinha amor a qualquer situação. E aqui nós estamos vendo esse homem, o Senhor respondendo à necessidade dele. E antecipando, ele diz, eu vou ficar na sua casa. E ele entra aqui na casa dele como um hóspede. Zaqueu teve o privilégio de nem ter que falar que o Senhor ficasse na sua casa. O Senhor mesmo se adianta e entra para ficar com ele. E mais uma vez, nós vemos uma reprovação que ele estava com pecadores. E esse versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uns versículos. Em Lucas, ainda, capítulo 24, versículo 36. É um pouco comprido, mas vamos ler uns versículos. Versículo 13. Eis que no mesmo dia, é o capítulo 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que se havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: a que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia passar mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Eu procurei ler todos os versículos, porque aqui nós estamos encontrando um outro caso. Alguém que já conhecia o Senhor. Alguém que um dia creu, ou cria, que ele era o Senhor, era o remidor de Israel. Só que eles estavam frustrados. O Senhor tinha dito que para os seus discípulos, principalmente para os 11, que eles fossem a Galileia. E aqui eles estavam saindo, esses dois, indo para Emaús, voltando para suas casas, desanimados, frustrados, tristes. O Senhor falou: por que? Sem dúvida nenhuma. O Senhor reprova o estado que eles estavam. Ao expor as Escrituras, o Senhor reprova o estado de alma deles, falando do que estava escrito. Eles não estavam crendo no que estava escrito. E assim é para cada um de nós aqui. Crer
no que está escrito. Aqui no Brasil, pelo menos, todo lugar existe a Bíblia. Eles colocam Bíblias abertas, expostas, mas está escrito aqui acerca dele. O Senhor Jesus narrou, versículo 27, Moisés e todos os profetas. Tem um versículo que fala, versículo 44, fala de Moisés, profetas e salmos. Tudo falava dele. Esta Bíblia, este livro nos fala de uma pessoa. Normalmente, qualquer pessoa busca uma religião, isso é natural de qualquer ser humano, ele busca uma religião. Deus nos fala de uma pessoa. Nós vimos nessas passagens anteriores que todos encontraram com uma pessoa. Ele era o centro ali. Encontraram Jesus. Hoje Deus está anunciando salvação por Jesus Cristo e não por obras ou religião. A incredulidade nos afasta de Cristo. Esses próprios conhecedores, esses dois aqui, que não fala quem são diretamente, um é Cleófas, eles estavam incrédulos. Eles estavam incrédulos. E voltando embora, tristes, um perguntava para o outro, não é isso que eles faziam? E não tinha resposta. Estavam perguntando para o outro e o Senhor põe no meio deles e começa a responder. Ao ponto tal que eles falaram, não ardia em nós o coração quando ele falava e expunha a Escritura. O Senhor estava respondendo aos seus corações. O Senhor estava falando com eles. E eu pergunto, será que não arde o seu coração quando se abre a Escritura e fala e vê sobre Jesus? Quando o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz, houve um terremoto nesse mundo. Fenderam pedras. Houve trevas na terra antes dele ter dado sua vida. O mundo sentiu a presença desse homem. A natureza chacoalhou por ele. E nossos corações não. O homem foi completamente indiferente. Mas o amor do Senhor Jesus, ainda hoje, Ele está buscando o pecador. Mesmo com a nossa indiferença, a nossa frieza, Ele está buscando o pecador. Porque Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Você está perdido? Será que você sente isso no seu coração? Que você é um pecador perdido e necessita? Você necessita de um homem. Aqui, nesse quadro de Lucas 24, era alguém que tinha passado pela morte. Os 3 primeiros que nós vimos, ele ainda não tinha morrido. Ele estava vivo, respondendo às demandas de todas as necessidades que cercavam. E aqui o Senhor tinha dado a sua vida e Ele estava agora aparecendo não ao mundo.
O Senhor, depois que ele ressuscitou, ele não encontrou mais com nenhum fariseu ou nenhum incrédulo. Ele foi e se manifestou aos seus. E aqui ele estava buscando duas pessoas. Eu acho interessante que esse versículo 28, o Senhor não ia entrar na casa deles. Eles constrangeram o Senhor a entrar. Por quê? Porque o Senhor quer comunhão. E o Senhor tem o seu lugar de comunhão, que é num terreno não de incredulidade, e sim de crença. Eles não eram para estar ali, em Emaús. O Senhor entrou na casa deles apenas para restaurar essas duas pessoas. E no mesmo instante, eles desaparecem. E o que eles fazem? No mesmo instante, eles voltam embora. Eles constrangeram o Senhor a entrar porque o dia já estava declinando e eles não iam mais caminhar pela rua, porque era noite. Mas no mesmo instante, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Então aqui era a restauração. O Senhor Jesus estava despertando a fé dessas duas pessoas, trazendo a memória, refrescando suas mentes, seus corações, de toda a verdade que havia nessa pessoa. E eles viram o Senhor. E o Senhor foi reconhecido quando ele partiu o pão. Eu acho muito interessante isso, que todas as vezes, todas as ocasiões que chegaram à mão do Senhor Jesus, ele partia. Ele partiu o pão, peixe. Por que ele fez isso? O princípio, para nós vemos que quando ele celebrou a ceia, ele partiu o pão, ele falou: isso é o meu corpo que é dado por vós. É aquilo que ele ia fazer por nós. Ele ia morrer para que nós pudéssemos ser alimentados. O Senhor, para que a salvação chegasse até nós, ele teve que morrer. O irmão leu hoje de manhã de palavras. Nós estamos vendo aqui esses acontecimentos. O Senhor falando, no caso de casa de Simão, na casa de Levi, na casa de Zaqueu, palavras, alcançando necessidades, mas para que o homem fosse salvo, ele teve que morrer. O Senhor Jesus teve que dar a sua vida na cruz do Calvário para que você fosse salvo. Quando o Senhor falou para aquela pecadora: seus pecados estão perdoados, ele estava falando num perdão, vamos chamar de administrativo, porque ele ia dar a sua vida. O sangue dele na cruz do Calvário é que salva um pecador como você, como a mim. E o ato dele partir, nós vemos que o Senhor tem que fazer isso com cada um de nós. É o princípio nas mãos do Senhor. Partir para a bênção. Eles retornando a Jerusalém, nós vemos que eles encontram outros já
que encontraram com o Senhor. E eles compartilharam disso. Muitas vezes as pessoas têm a noção, a incredulidade tem a noção que fazer a vontade de Deus, obedecer, crer, não vai ter bons resultados. Que nesses dois, na hora que eles pegaram rumo a Emaús, o que era aquilo? É a incredulidade. Achando que seria melhor ir embora para casa. Mas, quando eles encontraram com o Senhor e foram despertados, imediatamente eles voltaram. E ali eles se encontraram com pessoas num estado de alma agora igual. Todos compartilhando da mesma coisa. E o Senhor se põe no meio deles. Que privilégio. Penso que privilégio. Sentados ali, todo mundo falando do Senhor, e o Senhor se põe no meio deles. É um lugar único nesse mundo. O Senhor não estava, como eu estava já dizendo, não aparece a esse mundo. Desde quando Ele ressuscitou, Ele não aparece a esse mundo. Ele não está se manifestando para os fariseus ou para o mundo. A última vez que viram o Senhor foi crucificado. Depois não mais. O mundo continuou a sua vida, o seu curso e está indo até hoje. Mas o Senhor está buscando, salvando e dando privilégios àqueles que são salvos. Gozando de comunhão. Hoje um homem, uma pessoa, um homem, uma mulher, de qualquer pessoa, uma criança, tem o privilégio de ter comunhão com esse homem. Esse que estava tão próximo de nós aqui nesse mundo, há quase 2000 anos atrás, ele tem comunhão hoje. Ele está buscando o homem para salvar, além da sua perdição eterna, ele está buscando um homem para ter comunhão com ele eternamente. Meu irmão perguntou hoje aí na reunião se a morte era uma coisa má. Eu estava pensando esses dias atrás, existem muitas maneiras de morrer, não é verdade? Ou morre acidentado, ou morre de repente, ou morre dormindo, atropelado, afogado, morre de tudo quanto é jeito. Mas existe só duas condições que uma pessoa morre. Ou ele está salvo, ou ele está perdido. E isso é uma realidade. É uma realidade para cada um de nós aqui, não escapa a ninguém. Ou você morre na incredulidade, não crendo nessas verdades que a palavra de Deus nos mostra, que você está perdido e você precisa do Senhor Jesus e Ele se deu a sua vida por você. Só existem dois caminhos. Um você já está, você não tem escolha. Um você já está, é perdido. O outro é o privilégio de abraçar essa verdade. Ser libertado desse outro lado dessa estrada. O homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que morreu, acabou. Quantas religiões, quantas doutrinas expõem ao homem a possibilidade que depois que morreu, fazer alguma coisa, alguma chance para escapar de perdição, de condenação.
ou se prega aniquilação, o homem é responsável diante de Deus aqui enquanto ele está vivo. Passou da morte para lá, para outra porta. Só duas condições. A qual condição que ele decidiu enquanto ele estava aqui vivo? Se ele creu, ele estará com Cristo eternamente, gozando da vida que ele já recebeu enquanto ele estava vivo. Ou ele vai para a perdição eterna, da qual ele já vinha caminhando desde quando ele nasceu. E o Senhor Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o que havia perdido. Tudo o que ele podia fazer, ele fez. Dar a sua vida ali na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi um acidente nesse mundo. E sim, ele veio para cumprir aquilo que era necessário para mim e para você, para sermos salvos. Nada mais. Desde pequeno, até o último instante dele nesse mundo, ele fez somente aquilo que lhe estava determinado para fazer. Você sabia que quando o Senhor Jesus consumou a obra, ele estava pregado na cruz, ele tinha passado pelo juízo de Deus, da qual você e eu merecíamos, passou por esse juízo. Quando ele viu que tudo estava consumado, ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele viu que ele não tinha mais nada para fazer nesse mundo, ele deu a vida dele. Esse mundo aqui nunca teve nada para ele. Ele não encontrou um lugar nesse mundo, não é verdade? Como eu disse, ele foi um estranho nesse mundo. Por causa da sua santidade, ele não tinha onde se apoiar. O Senhor Jesus falou: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que isso? Porque ele era um santo nesse mundo. Não teve um lugar que ele pudesse se apoiar. E levantado na cruz ali, ele viu, quando ele terminou, consumou tudo aquilo que era para ser feito, ele não queria ficar mais nem um segundo nesse mundo. E ele põe a cabeça no seu próprio peito. Reclinando a cabeça, ele entrega a sua vida. Único lugar de descanso é Ele. Se você crê no Senhor Jesus, você vai entender perfeitamente que esse mundo não existe um lugar para nós. Esse mundo é o mesmo mundo que crucificou a Cristo. Um crente se torna chamado como um cidadão celestial. Alguém que ouviu o chamado e está caminhando para a casa do Pai. E o único lugar de descanso é o próprio Senhor Jesus. E que privilégio nós podemos crer nessa pessoa que deu a sua vida. Que essas escrituras que estão ao alcance de cada um possa arder em nossos corações quando nós abrimos e elas são expostas para nós, porque ela nos fala de uma pessoa. Podemos dar graça?